Boa tarde, graças a paz, igreja. Graças a paz. Queria convidar você, já está toda a igreja de pé, para que juntos possamos louvar o nome do Senhor. Nesse dia tão maravilhoso que tivemos, quem teve lá em Campos Afonso de manhã, que foi um culto infantil, foi uma bênção. As crianças louvaram, que foi uma maravilha. Coisa tremenda. E eu estava falando com o pessoal, eu falei, caramba, essas criançadas aí, eles são futuros líderes, pastores, mas eles são presentes na igreja. Estão prontos, preparados para louvar o nome do Senhor. E temos que louvar, eu falei, temos que louvar igual a eles, porque a Bíblia diz que é da boca deles que sai o perfeito louvor. Então nós temos muito que melhorar ainda. Nós temos muito que buscar com o coração puro, como a criança, que entrega um louvor sincero, puro e verdadeiro. Amém? Então vamos louvar nessa manhã para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Com palmas. Estamos
Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé, porque o Jeová Jireh é o Deus da nossa provisão. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! É o Jeová Jireh.
Você recebeu, amado? Amém. Mas nós pensamos cantando que a perseguição vai para a igreja, né? A tribulação vai para a igreja, a dificuldade vai para a igreja, a doença não pode parar a igreja. Cantamos que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus de provisão. É sobre esse tema que nós temos vivido esse ano, sobre a promessa da provisão de Deus sobre a nossa vida. E terminamos falando que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Mas eu quero te falar uma coisa, Davi, nessa mesma instrução que o Senhor tem te dado, eu vou te pedir para você levantar o clamor. Essa é uma semana de muitos desafios para muitos. Faculdades, escola, trabalho. A gente está encerrando novembro, iniciando dezembro. É um mês de desafios para quem trabalha no comércio, muita pressão. É um mês de desafio para quem é autônomo, que quer passar o final de ano mais feliz com a sua família, né? Ali tendo a provisão dentro de casa. Então vamos levantar um clamor nesse momento para que o Senhor traga a provisão dele, o Senhor, o nosso Jeová Jireh, venha. Eu vou te pedir para que você faça esse clamor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa noite queremos te entregar e te agradecer pelo que já temos presenciado, pelo amor, a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Declaramos aqui nessa noite que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso guia, tu és o nosso Senhor, e nós cremos no Jeová Jireh, no Deus que provê, assim como
final de ano possamos experimentar algo sobrenatural da tua vida, Pai. Que o Senhor possa prover algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder. E de uma coisa estamos certos: o Senhor é o Deus da provisão. E temos certeza que no momento certo o Senhor irá prover. Te louvamos, Pai, por esse momento tão maravilhoso, tão especial, que Tu separou para cada um de nós, Senhor. Continua falando com as nossas vidas, que possamos sair daqui e segurar aquilo que o Senhor já entregou a nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu sentar. Eu estava ali, sendo ministrada durante o louvor, não sei você, mas eu recebi muito durante o louvor, né? E a gente vem aqui cheio de expectativa, cheio de ansiedade, a gente chega aqui e aí começa a porta aqui no ar, não pode ligar o ar, e aí a salinha que não vai funcionar, porque a gente traz um tio para cá, a gente começa a sentir o que está acontecendo. Mas quando vem tudo isso, a gente sabe que a manifestação do Senhor se fará presente, porque quando a dificuldade, irmão, para fazer a obra do Senhor, aí é que Ele se manifesta. Então, eu resolvi descansar no Senhor, e a gente começa a receber o Senhor quando a gente descansa no Senhor. Então, que a gente possa aprender isso também na nossa vida. Davi trouxe uma palavra agora aqui, que está totalmente alinhada com o texto que eu separei para trazer aqui para nós. Quando ele ora aqui, ele disse: Senhor, dai-nos o que nós precisamos, não o que nós queremos. Muitas das vezes a gente pensa pedir do Senhor tanta coisa, mas talvez aquilo tudo que a gente está pedindo do Senhor faz com que a gente se perca do Senhor. Então, o Senhor dá aquilo que a gente necessita, para que a gente não se perca dele. E aí, me lembrou a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4. E aí diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A samaritana lhe perguntou: como o senhor judeu pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ela estava falando de uma água física. Quando diz assim, ela falou: para tirar água, para beber, para cozinhar, para lavar sua roupa. E Jesus pede água, e aí ela fala com ele, e ele diz assim: esta água, se você beber, você vai continuar tendo sede da água que eu der, não mais. Então, muitas das vezes a gente está pedindo ao Senhor algo que a gente quer, mas não é aquilo que a gente precisava. Ela, naquele momento, ela precisava da água viva que só Jesus podia dar. E, seguindo mais à frente, quando o Senhor se revela a ela e fala com ela, realmente tem um encontro com o Senhor ali. E ela sai tão transformada que ela não se contém em guardar aquilo que é seu. Ela falou: não posso guardar algo tão maravilhoso para mim, eu preciso compartilhar com todos que ele é o Messias.
E aí vem um versículo, um dos versículos mais lindos que eu acho, que é o 42, quando aqueles com quem ela compartilha dizem para ela: agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. O testemunho dela levou muitos a estar com Cristo, mas cada um teve do Senhor aquilo que necessitava. Ele não recebeu dela um testemunho, mas eles receberam foi diretamente de Jesus o que precisavam. Então, irmãos, a gente deve entender que nem sempre aquilo que a gente está pedindo é o que a gente vai receber, mas a gente vai receber na medida justa, sacudida e recalcada daquilo que a gente necessita e daquilo que não vai nos fazer sair do altar. Amém? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu estou vivendo uma semana de muitas expectativas. A gente viveu períodos tão difíceis, né? Aqui, os irmãos, os lares, nós estamos vivendo um processo de muitas lutas. Mas eu tenho vivido uma expectativa, na verdade, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu já estou tomando posse em nome de Jesus. Eu tenho falado em casa, eu falei, eu não sei o que é, mas eu estou, assim, naquele estado de ansiedade por algo que vai vir, eu não sei o que é. Mas eu já falei, Senhor, se vem de ti, eu sei que é bom, perfeito e agradável. Então, eu não sei o que vai chegar na tua vida, irmão, mas vai chegar. E vai ser bom, perfeito e agradável. Amém? Eu tinha pedido Davi para orar. Essa semana é uma semana de provas finais para quem está na escola, né? Lucas, já fez sua prova, Lucas? Não é? Essa semana, então assim, vai entrar desde o ensino fundamental até o ensino, ainda ensino médio, gente, cada vez que eu fiz, muda o nome. Né? Ensino médio, o João já saiu, né? Mas está no Enem. Estamos aguardando resultados, né? João, Vitória também fez? Não, Vitória não, mas a Maria tem prova final também, de recuperação para variar. Não, tudo bem, mas vai aí em nome de Jesus. Né? Às vezes a gente precisa passar por isso até pelo processo de aprendizagem, para saber o quão profundo tem que ser a nossa dedicação. Eu digo que todo processo tem um fundo que a gente pode aproveitar do lado bom, que é o processo de aprendizagem, processo da faculdade. Não sei se é porque a gente implementar o período escolar aí de provas. Pro ano que vem. Então esse ano ela ainda está aliviada. Ano que vem ela vai chegar tal que é isso. Mas irmãos, então por isso eu pedi para orar. Muitas pessoas hoje fazendo provas também. Minha filha está no Espírito Santo fazendo prova. Né? Então ela foi para lá para prestar uma prova lá. Então assim, muitas expectativas nesse próximo, né? Mês que se inicia, na semana que começa, hoje é o primeiro dia da semana, mas o último dia do mês de novembro. Começamos o mês de dezembro. Então que o Senhor venha trazendo o novo dele, né? Sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Fazendo os nossos anúncios. Terça-feira, 19 horas, o nosso momento de oração. 19h30, o nosso momento de estudo. Não falte, irmãos. A gente está fazendo online ainda, a gente vai seguir online até agora, no final do ano. E tem sido muito bom, tem sido um momento de grande aprendizado. A gente fez um bom debate na terça-feira, né? Foi muito bom debate. Na próxima terça-feira, expectativas maiores ainda. Então, venha preparado para você contribuir durante o nosso estudo e falar. Na quinta-feira, o nosso PG, às 19h30, também online. Online. E no final do culto eu queria pedir os irmãos para não sair para a gente falar sobre o nosso momento social no final do ano. Tá? Para a gente fazer essa definição aqui do nosso momento social. Eu queria agora também falar para os irmãos que a gente vai seguir, deixa eu só passar a pisar com a escola bíblica e com o estudo. Deixa eu só ver aqui que eu acabei não anotando a data exata. Até o nosso último encontro de estudo bíblico é dia 16 e o PG termina
E no dia 18 a gente termina o pequeno grupo deste ano. E aí é sobre esta proposta do último dia que a gente vai começar no final aqui do culto, amém? Eu quero convidar os irmãos para honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, para que nós possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que lhe é devido, né? Sobre as bênçãos que o Senhor nos tem dado, sobre aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Eu quero convidar os irmãos a curvarem a fronte e a orarmos nesse momento. Senhor, nós queremos agora te entregar, Pai, tudo aquilo que é teu, nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo, Senhor, que nós te devolvemos de tudo que tu nos tem abençoado sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, que a casa dos nossos irmãos, Senhor, seja abençoada com dupla honra, Senhor, sobre tudo aquilo que eles têm contribuído para o celeiro da tua casa. Irmãos, aqueles que aguardam nas portas de emprego, aqueles que aguardam causas na justiça, Senhor, nós declaramos que o Senhor vai trazer um novo sobre a vida deles, Senhor, e que eles vão estar no próximo ano honrando o Senhor, como o Senhor vai honrar na vida deles. E assim, Senhor, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a igreja. Eu estou um pouquinho louco hoje, porque eu não sei explicar direito, mas foi uma gritaria na minha casa ontem de noite. Então eu estou falando um pouquinho assim devagar para ver se eu equalizo a voz e a gente consegue conduzir essa ministração. Eu estou muito louco. Tá bem, tá machucado. Você vai levar por mim lá por dentro, filho? Não. O ventilador está aqui hoje. Verdade. Então tenha um pouquinho de paciência com o pastor, porque vai ter um momento que a voz vai dar uma rateadazinha, mas a gente vai conseguir. Eu estou muito feliz mesmo, rouco. Muito feliz. Mesmo um pouquinho do jeito que eu estou. E a Ana ainda me colocou uma roupa apertada aqui. Eu não sei se eu falo, se eu respiro. Eu tenho que fazer as duas coisas juntas, está difícil aqui. Mas vai dar tudo certo, né? Deixa eu fazer aqueles comentários que eu sempre faço. Eu esqueci, gente, foi um esquecimento mesmo. Mas a gente vai fazer agora, né? Vamos orar, porque se a gente compra uma pequena coisa para a igreja, uma coisa grande, ela precisa ser consagrada ao Senhor. E nós instalamos aqui, aquele monte de luzinha azul ali que está acendendo, nós compramos esses microfones novos. Aqueles antigos estavam dando problema, né? Um funciona, o outro não funciona. E aí, às vezes, os dois não funcionavam. E aí eu tentei montar eles hoje aqui, em cima da hora, porque eu não pude vir no meio de semana aqui, e um deles não funcionou. Aí eu pedi socorro. Aí o camarada que veio me ajudar também não fez ele funcionar. Mas no final das contas, todo mundo descobriu que era só aumentar o volume. Né? E aí a coisa funcionou, tanto é que eu estou usando aqui. Mas eu queria estar orando aqui, consagrando, né, esse microfone aqui, o equipamento. Então vamos estar orando em agradecimento. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas coisas que o Senhor nos permite ter e fazer. Isso é fruto dos dízimos e das ofertas do coração dos teus filhos, Senhor Deus. Que esses aparelhos, esses equipamentos, Senhor, eles estejam todos consagrados a Ti. Que eles sejam exclusivos para uso do Teu reino. Que nenhum outro uso, nenhuma outra utilidade possa alcançá-los, Senhor Deus, e que nós, como guardiões que somos, Senhor, das coisas que o Senhor tem permitido estar em nossas mãos, possamos fazer bom uso
para que pessoas possam ser alcançadas através desses instrumentos. Nós abençoamos, Senhor, porque cremos na Tua bondosa mão e o fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. São pequenas coisas, mas nós temos que ser gratos, porque Deus nos deu a oportunidade de ter tantos lugares aí. Às vezes eu fico olhando ali algumas igrejas, eu tenho esse hábito, né, de olhar algumas igrejas, né, não para fazer comparação, mas para observar a misericórdia de Deus. Eu não olho as grandes, não, eu olho as pequenas. E às vezes, Nila, eles estão no sol, sentados no chão, e o pastor não tem nenhuma Bíblia de papel na mão. Ele tem um papelzinho com um versículo ou outro, e ele prega em cima daquele versículo, porque ele não pode andar com a Bíblia, porque ele pode ser preso e morto. E aí ele reúne onde dá para reunir. E ali ele faz. E a gente, eu entendo, tá? Só é um comentário, não estou fazendo nenhuma crítica, não. É apenas um comentário mesmo. E às vezes a gente reclama porque só pode ligar um ar-condicionado. Eu entendo, a gente tem dois porque precisa de dois. Né? Hoje houve um problema, não dá para ligar um deles. E a gente, poxa, só tem um ligado, tem que pegar o ventilador. Entenderam? E aí começa aquele tumulto natural entre nós. E aí a gente olha, a gente já passou por isso aqui algumas vezes. E eu aprendi, eu me afasto, olho de longe e digo, Senhor, obrigado. Que o Teu Santo Espírito possa ocupar o espaço que é dele nesse lugar. Sabe, a gente precisa ser grato por tudo que a gente tem, por tudo que Deus permite que a gente tenha. A gente diz que aqui não é o nosso lugar, a gente diz que o nosso lugar é ao lado do Pai, e a gente reclama daquilo que a gente tem aqui. Entendeu? A gente precisa estar ligado, parar de murmurar, só agradecer. A chave não funcionou? Não tem problema, semana que vem ela vai funcionar. Sabe, o ar precisou ficar desligado? Não tem problema, semana que vem a gente liga. As crianças não vão poder ir lá para dentro? Não tem problema, semana que vem eles vão. Uma irmã também me perguntou aqui, no início do culto, pastor, as duas famílias que a igreja ajuda, tem criança? Aí eu dei uma parada, uma pensada, olha que falta de sensibilidade, nunca perguntei. Aí uma eu sei que tem, porque cuida do neto. São 2 netos? Aí, são 2 netos. Aí eu falei, tem um netinho, agora a Ana já aumentou para 2. Né? Então são 2 netos. A outra eu vou perguntar se tem. E ela falou, não, porque a gente precisa preparar alguma coisa para essas crianças. Vou atualizar vocês do que a gente está falando. Isso aqui vai juntar com a cesta que a gente pega na sede e nós vamos incrementar aquilo, porque não vai ser só a ceia, não. A gente quer fechar o mês da pessoa. Vai ter comida na mesa o mês inteiro. É isso o desejo da gente. Tem uma lista linda que a equipe já começou a fazer. Olha, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu já vou chegar com isso. Aí eu olhei e falei, caramba, sabe? E o povo não é fraco não, é negócio de frango, chester e... Daqui a pouco tem bacalhau, tem, sabe? A farinha já chegou, hein? Oi? A farinha já chegou. A farinha, sabe? Porque assim, o que a gente acordou aqui entre nós é o seguinte, o que você tem na tua mesa? O que você oferece à tua família? Dá para tirar um pouquinho para a família de quem não tem nada? Sabe? E a gente vai chegar lá, vai ficar show de bola esse negócio. Se prepare, que quando a gente estiver com tudo na mão, eu vou marcar um domingo que antecede, quando acabar o culto, eu acabo o culto um pouquinho mais cedo, nós vamos colocar tudo aquilo aí, nós juntos vamos montar as 2 cestas. Pelo que eu vi, eu já vou comprar umas caixas, eu vou pegar umas caixas no mercado, porque vai precisar de caixa. Precisa de caixa. Bolsa não vai dar não. Vai ter que colocar tudo na caixa para a gente arrumar na caixa e levar. Vai ser desse jeito. Amém? Amém. Então vamos lá. Com essa voz aqui meio para lá, meio para cá. E eu vou confessar a vocês que ainda no almoço, eu vou um churrasquinho no almoço para comemoração.
oração, né? A gente foi para o churrasco, voltou correndo para poder, né? Por isso que a A blusa apertou por causa disso, rapaz. O anel nem entrou no dedo certo, tive que botar no outro, né? A gente almoçou rapidinho lá na casa da sogra e voltamos. E eu queria muito que o irmão Cleiton estivesse aqui, mas ele está trabalhando, porque o irmão Cleiton me arrumou um problema. Eu vou botar ele no banco, ele não vai subir mais no público para falar até o ano acabar. Porque com essa história de eu agradei minha esposa e arrumei a cozinha da minha esposa, né? Louvado seja Deus. Eu recebi aquela olhada e falei assim, e eu? Minha casa está com poeira para tudo quanto é lado, gente. Tem gente pintando, tem gente quebrando, tem gente arrumando. Chegou um monte de caixa lá em casa. Aí eu falei, acredito. Eu juntando, Davi, no cofrinho de moedinha pro final do ano, acabou tudo. Aleluia, Senhor. Acabou tudo. Aí eu falei, meu carro, queria tirar aquele amassado ainda que eu não tirei. Sabe? Falei, o amassado do carro, não, mas o meu móvel tem 10 anos que está aqui. Eu falei, mas está funcionando, sabe? Então, assim, vai ficar de volta. E aí, partindo dessa história do irmão Cleiton, que criou para mim, hoje a gente vai falar de amor próximo. Seguindo aquele propósito que Deus colocou no coração do pastor para compartilhar com a igreja, daquilo que é inegociável, daquilo que Deus lança para o seu povo e que nós não podemos abrir mão, de tudo aquilo que nós falamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de amor ao próximo. E por que eu digo um pouquinho? Porque isso aqui é um seminário e não dá tempo, né? Então a gente vai falar aquilo que o tempo nos permite. O amor ao próximo, ele é a essência da fé cristã. Ele é a essência. Jesus declarou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Então são 3, não é isso? Tem acordo? São 3. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Pois é, a gente vive numa sociedade que às vezes as pessoas não sabem o que é amor a si mesmo. Quanto mais amor ao próximo. E quando a gente fala que amor, por exemplo, não é um sentimento, aí esse negócio vira mais bagunça ainda na cabeça do povo. Quando a gente diz que amor é uma escolha, que amar é escolha, e aí Jesus diz assim, não, tudo bem, amar é uma escolha, só que eu estou dizendo para você o seguinte, se você quer me seguir, ele passa a ser uma determinação, é mandamento, tem que amar, porque se você não amar, você não está comigo, e a gente vai entender isso aí no decorrer do caminho. E aí, não começa não, Maria, eu só estou iniciando. Tu nem viu que eu separei, vou até teu nome aqui de baixo assim, ó, né? Mentira, gente. E aí vocês vão notar no decorrer aqui que nós somos falhos nisso, porque nós não entendemos qual é o significado desse amor, que não é apenas sentir, o sentimento ele vem depois, com a prática diária, né, do amor, que ele vem se refletindo em nós através do amor de Deus. Mas é necessário que o Espírito Santo verdadeiramente esteja habitando em nós para que esse amor possa se revelar. Apóstolo João nos lembra, né? Lá em 1 João não é o versículo principal, a gente ainda vai pegar, mas só para a gente ter o eixo aí, né? Ele diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Já dá a dica. Vamos amar uns aos outros, mas esse amor ele procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a dica que ele nos dá. Portanto, amar ao próximo não é uma opção. Para nós, não é uma opção, mas um reflexo da presença de Deus em nós. A questão é, realmente esse reflexo está em nós? Realmente nós fazemos esse papel? Eu tenho chamado vocês a pensar em quem nós somos. Se vocês prestaram atenção até hoje, nas últimas 4 ministrações, eu tenho chamado a atenção à nossa identidade como cristãos.
Aí eu pergunto, nós fazemos? Nós somos? É desse jeito na tua vida? Por quê? Porque isso é a nossa identidade. Se nós não temos certeza da nossa identidade, nós não sabemos quem nós somos, aí fica difícil. E é isso que eu quero compartilhar hoje. Como o amor ao próximo deve ser o sinal visível da fé verdadeira e da comunhão com Cristo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. Romanos capítulo... enquanto o pessoal procura, queria falar um negócio rapidinho aqui que eu esqueci de falar com vocês. Vocês lembram que nós estamos na batalha do YouTube, né? Porque a gente vai, agora nós éramos do Facebook, passamos para o Instagram, voltamos para o Facebook, mas não está legal, aí a ideia é ir para o YouTube. Falei tudo certinho? Resultado, nós precisávamos de 50 pessoas para compor lá os critérios, né, para ter autorização de transmitir ao vivo. Eu coloquei em alguns grupos, os irmãos colocaram em alguns grupos, acho que a gente já está batendo quase 100 pessoas lá. Amém. Em uma semana. E tem gente buscando mais. Não, eu vou mandar para fulano, eu vou mandar para ciclano. Nós não estamos transmitindo hoje, porque a multimídia precisa fazer uma reuniãozinha para acertar como é que vai fazer isso aí. Essa semana a gente acerta. Se tudo der certo, semana que vem, primeira transmissão pelo YouTube. E aí ele vai gerar um link, né? E esse link a gente sai espalhando para todo mundo. Vamos evangelizar a partir dos instrumentos que a gente tem. Amém. Certo? Vamos começar. A gente está largando isso para todo mundo. Coloca no grupo do teu amigo que é crente, mas principalmente coloca no grupo daquele que não é. E vamos distribuir isso aí. E o nosso Zoom ainda está no projeto. A promessa está lá, já foi feita, vai sair. A gente está esperando algumas coisas acontecerem para ele poder sair. Mas vai sair. E aí, quando o Zoom sair, gente, nas nossas reuniões de escola bíblica e de IPG, a gente vai convidar todo mundo que a gente pode convidar, porque aí tem como fazer. Tá? Parece que isso que a gente vai receber é até 150 pessoas, não? Os usos, naquele valor que a gente está conversando, acho que até 150 pessoas. Acho que vai ficar pequeno, hein? Vamos ver. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. Eu uso a linguagem NVT, né? Então às vezes pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua e da sua Bíblia, mas diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem em um só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos lá no início. Pai, oh Senhor Jesus, obrigado pela porção liberada essa noite com nós. Que ela possa ser transformadora, Senhor, tanto nas nossas mentes, nos nossos corações, e possamos sair daqui na certeza de que entendemos a Tua mensagem e que vamos praticá-la, Senhor, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Santo Espírito, sinta-se como dono desta casa que Tu és e faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Poderoso isso aí, né? Ele fala de adultério, ele fala de roubo, ele fala de um monte de coisa, mas tudo isso resume uma coisa só, porque se você ama, você não faz nada disso. Se você ama a si e ao próximo, essas coisas já estão englobadas aqui. Porém, um detalhe, tudo isso é urgente, ele diz aqui no versículo 11. Tudo isso é muito urgente.
Porque vocês já sabem que está tarde, o tempo está passando. Ele já dizia isso lá atrás. Como é que é atual isso, né? Como é que a gente sente isso na carne? E aí ele diz assim: o tempo está esgotando, despertem, fiquem ligados, liga aí, pois nossa salvação está mais. Quando ele diz a nossa salvação, ele está dizendo assim: olha, o tempo de estar com o Senhor está mais próximo. Essas palavras, elas nos mostram que o amor é a única dívida, e eu botei essa dívida aqui de propósito, é a única dívida que nunca se extingue na vida do cristão. Mas nós temos dívida? Essa é uma dívida que nós temos. Amar. Amar é uma dívida. E por que eu digo que é uma dívida? Porque às vezes é tão difícil pagar isso. É tão difícil você chegar para o outro e verdadeiramente dizer assim: cara, tu me fez muito mal, mas eu amo a tua vida em Cristo Jesus. Eu vou orar por você. Sabe, tu sai às vezes magoado, destruído pela palavra que você ouviu. Às vezes a pessoa não levantou nem a mão para você, mas Deus diz assim para você: é esse aí que você tem que amar. Aí você olha para ele e fala assim: mas eu estou com vontade de quebrar o nariz dele. Ué? Não é isso? Ele diz assim: mas em vez de quebrar o nariz dele, vai chegar pertinho dele e vai dizer assim: em Cristo Jesus eu te amo. Você está dizendo para ele assim: eu escolho não te odiar. É isso que você está dizendo para ele. O amor verdadeiro, ele não prejudica, não fere, não oprime, mas cumpre plenamente a vontade de Deus. Ué, mas amor oprime? Tem algumas pessoas que usam o nome amor para oprimir. O amor verdadeiro não oprime. Ele não era cristão, não mesmo, mas vocês já ouviram falar em Renato Russo, né? Cantor, já morreu há muito tempo. E uma vez ele falou: amor isso, amor aquilo, amor não sei o que lá. As pessoas dizem: vocês já sofreram por amor? Aí o pessoal estava ouvindo ele cantar: já sofremos. Ele falou assim: não. Ele sabe as palavras dele. Ele falou assim: não. Se vocês sofreram por amor, não era amor. Olha como é que isso é bíblico. Ele nem sabia do que ele estava falando a nível de Bíblia. Mas olha como é que é bíblico. Se você sofre e alguém te faz sofrer, não é amor. Alguém está te impondo dor. O amor, ele não oprime. Além disso, o apóstolo nos alerta sobre a urgência desse chamado. O tempo está avançando e a salvação se aproxima. Por isso, amar não é apenas uma virtude, mas uma necessidade imediata, uma decisão, um reflexo da fé viva e da comunhão em Cristo. Olha o que essa mensagem que nós acabamos de ler, esses versículos estão esclarecendo para nós. É uma necessidade imediata, é um reflexo da nossa fé. Como é que está a tua fé? Sabe, Davi orava, Ana orou aqui, a gente orou aqui. Como é que está a tua fé? Como é que você ora? Você ora assim: eu orei, Deus vai fazer, né? Será? Ou você ora assim, né? Esses dias faleceu o pai de um conhecido nosso. Na verdade, ele foi casado com uma cunhada minha, né? E houve a separação, mas é um cara amigo, a gente consegue ter um bom contato com ele. Se converteu a Cristo e mudou muito quando se converteu, de verdade. Então a gente vê o reflexo de Cristo na vida dele, a gente tem visto. E o paizinho dele faleceu esses dias. E ele no hospital, a gente foi até ele, o pai tinha acabado de falecer, ainda estava no hospital, ele chorando muito, muito triste pela perda do pai, mas ele disse assim: Cláudio, eu compreendo que foi a vontade de Deus. Meu pai já aceitou Cristo. Meu pai, teimoso do jeito que ele era, ele viu o que Cristo fez na minha vida e ele aceitou Cristo. Olha aí. Assim, então ele descansou. Era teimoso, fazia um monte de coisa errada. Assim, coisa errada que ele diz a nível de remédio, né? Acho que eu cheguei a contar isso aqui semana passada, né? O médico passava um monte de remédio para ele, muitos remédios. Aí ele não tomava, mas ele comprava os remédios que ele achava que era bom e tomava. Quando ele chegou no hospital já todo arrebentado, o médico falou: não é possível, mas o remédio não fez efeito. Aí ele: não, os teus eu não tomei não, tomei os meus. Ele: cara, antecipou um pouquinho o tempo dele, né? Mas era a teimosia do homem. Mas ele reconheceu Cristo através da salvação do filho dele. Olha isso.
decidiu amar o Pai além da questão de ser filho. Ele amou o Pai como uma pessoa que precisava aceitar Cristo. Ele amou diferente. E o Pai recebeu a Jesus como Salvador. Sabe, é reflexo da fé viva. Ele teve fé de que o Pai ia ouvir a palavra dele, como ouviu. E assim esse texto reforça, né? Que amar ao próximo é um sinal visível de uma fé verdadeira. E a gente precisa entender se a nossa fé é verdadeira. E se ela não for, a gente precisa vivificar essa fé. E aí eu queria, como nós falamos de santidade, eu queria dar uma reforçada nisso. Não há como alcançar a santidade se não houver decisão de amar. Lembra, semana passada a gente falou de santidade, né? Falando de santidade, tem que buscar santidade, mas eu não amo. Não vai alcançar a santidade. Está tudo interligado. A fé precisa ser viva. Eu quero buscar santidade, então eu tenho que obedecer a Deus e amar. E aí, baseado nisso, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar. A primeira delas é que o amor é um mandamento divino. A gente já falou isso lá na introdução, mas eu quero reforçar. A origem desse amor está no coração de Deus. Sabe, ele não brota em nós do nada. Por incrível que pareça, pensa aí, fica comigo aqui, pensa um minutinho. É mais fácil para nós, seres humanos, odiar o outro do que amar. É mais fácil a gente tomar pancada e, sabe, já querer revidar, do que você dar um passo atrás, respirar fundo e dizer assim, cara, a gente odeia que a gente não conhece. Vou dar um exemplo aqui, sem entrar em detalhes, sem querer comentar política e nada disso, eu não faço isso no público, mas só para vocês pensarem e examinarem a si mesmo. Ainda tocando no assunto daquilo que aconteceu lá na Penha. Tem que morrer mesmo, é bandido, porque primeira reação do povo, não quero entrar em detalhes, eu quero que vocês só pensem uma coisa, tá? E os pais, que são servos como você e eu, que viu seu filho desviado e que não deu tempo de levar a palavra para ele, tirar ele do meio daquela situação e agora está enterrando o filho. Mas nós odiamos quem morreu. Porque tem que morrer mesmo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente odeia primeiro antes de pensar. Eu vou falar uma coisa, eu vou correr todo o risco do mundo de falar isso aqui. Satanás não venceu a guerra, mas essa pequena batalha ele se deu bem. Sabe por quê? Não interessa de quem, mas o sangue foi derramado e foi muito sangue. E o que mais ele busca é sangue. Ele quis o sangue de Cristo, ele só não sabia o que ia acontecer, mas ele quis o sangue de Cristo. Ele quer o teu, ele quer o meu. E você acha que ele não quis aqueles? Independente do que eles faziam? Então, sacando o que eu quero dizer? E a gente prefere odiar do que amar. A gente prefere, como igreja, odiar do que dizer assim, Senhor, eles escolheram, mas misericórdia dos pais, misericórdia dos irmãos, misericórdia dos filhos que ficaram, não sei se algum deles tinha filho, não? Misericórdia dos filhos que ficaram. Que os filhos não, olha só a oração que nós deveríamos fazer, que os filhos não sigam o caminho violento dos pais. Porque para isso a gente pode clamar por salvação, estão vivos? Mas a gente opta por odiar. E aí a gente esquece que a origem desse amor veio do coração de Deus. Quando a gente odeia, a gente rejeita esse amor divino que não nasceu da bondade humana, mas da essência divina. A gente esquece que Deus é amor, e nós lemos sobre isso, né? E quem é filho dele deve refletir essa natureza. A gente então diz assim, eu não sou um filho bom. Se isso a gente se considera filho ainda, né? Eu não sou um filho bom. Porque meu pai diz o que eu tenho que fazer e eu digo que não vou fazer. Meu pai diz que o certo é aquilo, mas eu prefiro fazer o errado. Está fazendo sentido? Eu estou tentando ser um pouco didático aqui para a gente poder entender como a gente é frágil nos nossos sentimentos. Como a gente se permite as coisas ruins, mas a gente não luta pelo certo. E amar ao próximo, como eu já falei no mandamento, é obedecer diretamente. Olha isso, é obedecer diretamente
Vocês têm compaixão pelo outro? Vocês têm misericórdia pelo outro? Você sabe o que é a essência da compaixão e da misericórdia? Você se coloca no lugar do outro quando o outro está em sofrimento? Você chora com a dor do outro. E quando eu digo outro, é molinho se um filho nosso sofrer, a gente chorar pela dor dele. Mas o outro mesmo. Foi ontem que a gente foi no mercado. Eu vinha numa tristeza, assim, um pouquinho de tristeza no coração, porque eu tenho visto os jovens se afastando de Deus, se afastando da igreja, através do que eles têm aprendido na faculdade. E eu tenho batalhado, vocês sabem que eu falo isso direto, batalhar. E aí esse período aí, esses últimos 2 meses, eu chutei o balde, abri perna mesmo. Falei, seu sem vergonha, estou abandonando Deus por quê? E aí briguei mesmo com 2 jovens lá. E uma delas, essa semana mesmo, né? Me procurou, né? Falou assim, é baixinho, como se isso fosse quase tudo pecado. Pastor, voltei para a igreja. Te ouvi. Tá certo, voltei para a igreja. A gente foi fazer compra, umas coisinhas ontem, né? E eu encontrei ela no mercado, comprando também as coisas, e uma amiga e a família dela. Aí eu falei assim, e aí, sem vergonha? Quando ela me viu, me abraçou, eu apresentei a Ana ela falou, são meus pais e tal, perguntou assim, deixava uma filha, meu para filho. Eu falei, filho, lógico, né? Lógico. Aí eu brinquei também com o negócio de jogo com ela, né? Ela falou assim, não, isso aí eu não quero não, mas Cristo eu quero. Eu falei, era tudo que eu queria. Eu falei, essa menina que eu te falo, pequenas vitórias. Ainda falei com a Ana com o olho bem marejado, né? Falei, Ana, quantas vezes eu quis desistir dessa faculdade? Mas se não tivesse lá? Sabe? Então a gente precisa saber o nosso lugar, precisa chorar pelo outro, precisa, sabe? Entender que quando Deus diz que nós devemos amar, quando Jesus declara isso não é uma sugestão, é um mandamento. Jesus não disse assim pra gente, olha, se vocês puderem, tiverem um tempinho, amem lá. Isso não me ordenou mesmo. O amor é exigência para todos nós cristãos, independente da circunstância e preferência pessoal. A gente não tem que escolher quem amar, a gente tem que amar, sabe? Negligenciar o amor é desobedecer ao próprio Cristo, é ir contra aquilo que Ele nos ensinou. E como é que a gente se chama de cristão se a gente rejeita aquilo que Cristo ensinou? É um princípio, é a lei, sabe? O próximo não é apenas quem nos agrada, e aí é que começa a pegar uma ferida nossa. Não é só a pessoa que nos agrada, mas todo aquele que cruza o nosso caminho. É o morador de rua. A gente não pode mais chamar de mendigo, é morador de rua. E agora mudou também, já não é um morador de rua, é vivente de rua. Estão mudando o nome, mas é o mesmo cara. Aquele cara que era mendigo, morador de rua, vivente de rua, a gente precisa amar. A gente precisa ir lá e imaginar. Minha filha uma vez falou assim, Beatriz, pai, eu tenho medo. Você tem um medo? Eu falei, tenho. Eu falei, qual o medo que você tem, filho? Eu tenho medo de ser morador de rua. Eu falei, pô, cara, ela tem. E se nada der certo? Aí eu falei, então a gente precisa começar a fazer as coisas darem certo, né? Ela tinha esse medo, tu também? Então assim, precisa mudar, a gente sabe, porque quando ela fala isso para mim, ela não está dizendo que ela só tem o medo da pessoa, não é isso, ela está dizendo assim, ela tem medo de passar aquilo que a pessoa está passando. Então no coração dela, ela entende o sofrimento daquela pessoa e ela não quer viver aquilo ali. Tá bom, então vamos batalhar para a gente não viver, mas como é que a gente faz para cuidar daquela pessoa? Porque a mesma mão que te fez, com os mesmos olhos que te viram no ventre da tua mãe, quando você estava sendo formado, é a mesma mão, os mesmos olhos que viram aquela pessoa também. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. E aí Deus te alcança, Deus me alcança e diz assim, olha, tá bom, cuidei de você, agora você tem a salvação, tá, você está comigo, e o que você vai fazer com isso? Eu vou para dentro da igreja, eu vou cantar, vou louvar, eu vou pregar, eu vou mexer na multimídia, e tá bom que eu já fiz a minha cota,
Não enche meu saco, não. Eu já fiz a minha parte, já dei a minha participação. Eu entrego o dízimo todo mês. Tu quer mais que eu faça o quê? Vai discutir dinheiro com Deus. Vai discutir com Ele que você vai ser salvo porque você entregou o dízimo, meu filho. Vai discutir com Deus que você vai ser salvo porque você prega todo domingo aqui. Vai discutir com Deus que você vai ser salvo porque você louva todo domingo lá na frente da igreja. Vai dizer para Ele que está tudo certo, que você fez a tua parte. A tua parte? Bom, Deuteronômio diz assim, ele faz, Deuteronômio 10, 18, 19, ele diz assim, ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês, e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois Jesus. Pois em outros tempos, vocês foram os estrangeiros na terra do Egito. Nós estávamos lá fora. Éramos nós que estávamos lá sem salvação. Éramos nós que estávamos lá sem conhecer a Cristo. Sabe, eu escuto muita gente falar assim, foi o caso da minha esposa, não que ela tenha dito, mas é o caso de vida dela. Eu nasci e cresci dentro da igreja, eu conheço a igreja desde sempre. É convertido de verdade? Você nasceu dentro da igreja, aceitou a Cristo de verdade ou porque você foi ensinado que tem que dizer sim e tomar um banhozinho de piscina que resolve a tua vida? E o teu coração com Cristo? E o teu coração com Cristo? Como é que está? A gente já esteve lá naquele Egito, lá, gente. Éramos escravos do mundo. É uma canção que eu gosto tanto que eu não sei cantar. Já não sou mais escravo do meu, né? Ela é linda, ela reflete aquilo que a gente vive, né? Que a gente às vezes é escravo de todas as coisas que estão lá fora, inclusive o medo de aceitar Cristo. Inclusive o medo de aceitar Cristo. Porque o que contam de Cristo lá fora, puxa, é complicado. Eu aprendo também que o amor é uma resposta à graça. O amor, ele é como a gratidão, né? Quem recebeu o perdão de Cristo não pode viver indiferente a isso. O amor é fruto da consciência de que fomos amados primeiro por Deus. Nós fomos amados primeiro. Ele escolheu nos amar primeiro. Ele escolheu olhar para nós e falar assim, ô sem vergonha, só está fazendo besteira, né? Mas eu te amo, eu vou esperar um pouquinho, você vai levantar essa mão e de coração aberto, e a gente fez mesmo. Amar e agradecer pela graça recebida, entendendo uns aos outros. Estamos orando aqui, pedindo graças, pedindo bênçãos e dizendo assim, cara, que maravilha isso. Eu amo quando a pessoa tem essa consciência e ora com o coração aberto. Não é o que eu estou pedindo, é o que o Senhor entende que eu tenho que receber. É o que o Senhor entende. A gente ora todos os dias pelo nosso alimento. Eu normalmente oro assim, Senhor, obrigado, porque eu não estou comendo somente o que eu preciso, mas aquilo que eu desejei que o Senhor permitir. Ana, vamos comprar um pãozinho hoje? Vamos. Isso tem um valor para mim e para a Ana que vocês não fazem ideia, porque a gente teve época que a gente não tinha dinheiro para comprar pão, senão não ia para o trabalho. Né, filho? Tinha que pagar a casa, né? Aí com a moeda na mão. Quando vocês comeu um pãozinho francês, a gente não chega no trabalho. Eu sei que a gente chega no trabalho e não tem salário no final do mês. Então não vou ficar sem pão. Comprava um picolé de limão ou de manga, né? Normalmente era limão, né? Para dividir para 2. Né? E nesse calor, comprava na padaria, quando chegava em casa não tinha mais, né? Nesse calor de bambu. Tempo ruim? Não. Tempo de batalha, com objetivo, quem sabia onde a gente queria chegar. E Deus deu tantas coisas a nós. A gente às vezes fica até olhando, né, filha? E diz assim, cara, que legal. Que legal isso que Deus está fazendo, né? Às vezes a gente fica até assim, sem jeito com Deus. Já ficaram assim, sem graça com Deus? De tanto presente? Né? Aí tu chega assim e fala, meu Deus, né? O amor, ele precisa também se traduzir em ações, né? Não basta palavras. Por isso a gente está fazendo isso aqui, olha. O amor verdadeiro se manifesta em gestos concretos, em cuidado,
em ajudar o outro, em solidariedade, a gente está cumprindo isso, que maravilha. A fé, aí eu coloquei uma coisa aqui para despertar a gente, eu coloquei assim, ó, a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E o amor é a obra que dá vida à fé. Fiz um trocadilhozinho aqui para a gente entender. A fé sem obras é morta, a palavra diz isso, certo? A fé, mas o amor é a obra que dá vida à fé. Porque quando a gente ama, e você vai fazer alguma coisa por amor a Deus, você vai cuidar do próximo, aquilo aumenta a tua fé, porque você deseja que aquilo ali acabe. O que a gente está fazendo? A gente está montando as cestas, e qual é a nossa oração? Que as famílias não precisem mais receber essa cesta. A gente não está orando assim, Senhor, que a igreja continue dando a cesta. Não, a gente está orando no sentido de que eles arrumem trabalho, que eles melhorem na vida pessoal deles, que eles tenham condições de comprar o alimento deles e não precisem mais da cesta. Que bom! Você já pensou se uma dessas famílias chega aqui e diz assim, olha, essa igreja me ajudou muito e agora eu vim aqui ajudar um próximo que precise? Não é essa a ideia? A gente sabe que tem os aproveitadores, a gente sabe disso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas quando a gente ajuda, o próprio Deus aponta, olha, esse aí não é da minha parte não, tá? E a gente fica desperto. A gente precisa também ter um amor que perdoa, né? A graça nos ensina a perdoar como fomos perdoados. O perdão é a expressão máxima desse amor. E tem um negócio muito interessante na oração do Pai Nosso. Eu sempre chamo atenção sobre isso, né? Perdoa, assim como nós. Você está dizendo para Deus assim, olha, se eu não perdoar, você não precisa perdoar não. Detalhe disso, quem ensinou esse negócio foi Jesus, tá? Ah, vocês querem aprender a orar? Gente, assim, Jesus chega de olho aberto com ele. Vocês querem aprender a orar? Tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. E aí ele começa com a oração do Pai Nosso. Eu acho que eu já preguei sobre a oração do Pai Nosso aqui. Depois eu posso, um dia a gente pode marcar, eu volto a pregar de novo a oração sobre a oração do Pai Nosso. Jesus ali, ele não falou, preste atenção nisso. Jesus ali não disse que nós temos que repetir aquelas palavras do Pai Nosso. Jesus ali estava ensinando os itens, as formas, o caminho da oração ao Senhor. E um deles ele estava dizendo, Senhor meu Deus, se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. Vivemos em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, diz lá em Efésios. Já estamos seguindo já aí para o final, né? Eu aprendo também que o amor é a obra do Espírito Santo. Vocês estão comigo, gente? Amém. Eu sei que às vezes é longo, sei disso, mas tem muita igreja com muita festa e pouca palavra. E eu não faço parte de uma igreja dessa. Graças a Deus. Nossa igreja tem palavra. E quando eu estou falando desta aqui só não, falando da IBCA. Nossa igreja tem palavra. Às vezes palavras que machucam, né? Às vezes palavras que puxam a nossa orelha. Mas sempre vem do trono. Vem do trono. E a gente precisa receber. Sabe? Às vezes eu estou lá sentadinho, o apóstolo dá uma palavra lá, e às vezes você está distraído, mas vem uma frase. Aquela frase é uma pregação inteira para a tua vida. A gente precisa ficar ligado. Então, o amor é a obra do Espírito Santo. Ele tem uma capacitação divina esse amor, né? Amar não é natural, gente. Amar não é natural do coração humano. Ah, não. Eu tinha falado, o senhor falou da palavra do apóstolo, nós chegávamos na IBCA, se eu não me engano, era 2017, né? Eu acho que era 2017. O emprego que eu trabalhava, a UDPS estava acabando as obras, e eu, naquela indecisão, o que eu faço na nossa vida? E eu não tenho meu celular, tem aqui na minha agenda, no bloco de notas, que o apóstolo lançou uma palavra. Com Deus, você vai chegar onde você não chegaria e vai fazer o que você não faria. Eu guardei aquela palavra
Tá aqui Eu anotado. lembro disso, por incrível que pareça. Você eu lembro. lembra? Eu peguei aquela palavra e eu saí dali. Eu falei, cara, Deus vai fazer algo que a gente não espera. Eu já tinha vontade de montar meu negócio, recebi aquela palavra, guardei e hoje cumpriu. Espero que você em casa tenha conseguido escutar o que ele falou, porque isso é poderoso demais. Amém. Agora você precisa ter fé. Você precisa receber a palavra e ela precisa ser viva. Amém. O outro vai dizer assim: nem lembro disso. Não recebeu. Não recebeu. Entenderam como é que a coisa funciona? A gente precisa receber. A gente já tem mania de falar assim: é fulano que vai pregar? Não vou não. Às vezes fulano não tem o dom da palavra, não vai pregar legal. Mas é ele ou é o Espírito? É você. A mensagem mais importante do que o mensageiro. É quem entregou a semente na mão dele para ser lançado. Entende isso? E a gente precisa entender. Então, seguindo aqui, não é natural. Amar não é natural do ser humano. Às vezes é difícil de falar isso, mas não é natural. A gente estava conversando aqui que é mais fácil odiar do que amar. Amar não é natural do ser humano, mas é fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele derrama esse amor de Deus em nossos corações. E a gente precisa receber isso. Sem ele, nosso amor seria limitado e egoísta. E aí a gente chamar qualquer outra coisa de amor, menos esse amor que Deus nos compele, que Deus nos provoca a ter pelo outro. Esse amor que Jesus diz assim: olha, você precisa amar. Esse amor que é incondicional. Porque ele disse assim: eu te amei primeiro. Agora aproveita, aprende isso. E como é isso? O caráter de Cristo se manifesta em nós quando nós amamos os outros. O caráter de Cristo se manifesta em nós quando nós aprendemos a nos amar. O amor é testemunho vivo. Olha isso. O amor é o testemunho vivo da presença do Espírito Santo em você. Se você não ama, o Espírito Santo não está presente na tua vida. Você precisa buscar. Ô pastor, peraí, mas eu estou crente há tanto tempo, eu pensei que estava tudo certinho. Se você não cumpre os mandamentos, se você não cumpre aquilo que Cristo falou, se você não consegue amar o outro, como você vai ter espaço para o Espírito Santo trabalhar na tua vida? Você está dizendo não para ele. Você está dizendo para ele: olha, tá bom, isso eu faço, aquilo eu não faço, é aquilo que só te agrada? É só aquilo que é legal para você? Também já contei isso aqui, mas vou repetir. Primeira pergunta que eu fiz a Ana Cláudia, minha esposa, depois que Cristo deu aquela mexida violenta na minha existência. Precisou ser violenta mesmo. Precisei morrer e voltar, então foi bem violenta. Primeira pergunta que eu fiz a ela quando eu entendi aquele mover do Espírito, a minha vida mudando. Eu sentindo, não era pena, mas eu sentindo misericórdia do outro, eu orando e vendo o resultado da oração acontecendo. Eu comecei a ficar assustado com aquilo, porque eu comecei a sentir a presença do Espírito, o chamado ministerial. Eu falei: Ana, esse negócio está muito louco. Comecei a fazer desafios mais loucos ainda para Deus, e Deus falou: isso você quer? Então tá, vamos lá. Vocês conhecem a história? Quando eu vi que tudo isso era real, esposa, senta aqui que preciso fazer uma pergunta. Como é que eu faço para viver feliz? Porque está confusa essa felicidade que eu estou sentindo. Eu nunca tinha sido feliz até aquele momento. Eu tinha momentos de alegria, momentos de felicidade, mas minha vida era uma vida de tristeza, era uma vida sempre esperando algo ruim acontecer, sempre armado, esperando alguém fazer alguma coisa para eu dar resposta. Quando a gente começa a amar o outro, a sentir a dor do outro, Deus coloca em nós uma felicidade, porque você precisa ser feliz para poder receber o Espírito Santo e começar a amar o outro e transferir para o outro aquela tua alegria, aquela tua felicidade, que é real, é uma felicidade do Espírito, alimentando a tua alma e o teu corpo,
feliz por causa da tua palavra verdadeira. E aí aquele amor no Espírito começa a fluir e aquela pessoa alcança a salvação através do Espírito Santo que está em você. Mas essa é a minha dúvida. Como é que eu faço para viver essa felicidade? A resposta hoje eu consigo te dar, meu irmão. Permita que o Espírito Santo molde o teu ser. Permita que o Espírito Santo molde esse amor dentro de você. Permita que o Espírito Santo trabalhe de tal forma que seja algo sobrenatural, de dentro para fora, e você consiga sentir a presença dele. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor, diz Romanos 5,5. Por último, eu aprendo que o amor é um testemunho para o mundo. Esse amor que há em nós, né? O mundo conhece Cristo de uma forma diferente, mas quando ele olha para você, ele começa a conhecer Cristo da maneira correta, porque o amor que vai fluir de você é o amor que ele vai conhecer e ele vai entender que é Cristo. O amor, ele passa a ser uma marca que distingue o discípulo de Jesus de uma outra pessoa que não conhece a Cristo. Onde o amor está plantado através do Espírito, há luz, e essa luz é dissipada, aliás, essa luz alcança e dissipa as trevas que existem no outro. Mas ela precisa emanar. A gente tem o hábito, desde Casados para Sempre, de dizer que nós somos faróis. Quem fez Casados para Sempre aí? Vocês ouviram isso lá? Nós somos faróis. E a luz que emana de nós é a luz do Espírito Santo. E essa luz, ela vai e alcança o perdido, lá no meio das trevas. E ela vai achar o caminho. Ah, a luz está vindo de lá, é para lá. O farol é você, e essa luz é o Espírito Santo. E a gente tem que ter a noção de que isso tem que emanar de nós de fato, né? Esse amor também, ele edifica a comunidade, ele fortalece a família, ele fortalece a igreja. Já pensou se a gente estivesse aqui olhando para cá e eu assim, quero não, você está do lado dela, não, sei lá, ela usa muleta, não, vou sentar não, sabe? Olha, eu estou brincando com uma coisa, gente, que a gente vê a igreja. A gente vê a igreja, a pessoa não sentar perto do outro, porque de repente a pessoa não está cheirando bem. Mas você sabe se aquela pessoa tem um sabonete na casa dela? Ainda mais folgadinho. Você sabe se essa pessoa só tem aquela roupa para vestir? Você parou para conversar com aquela pessoa para saber se ela precisa de você? Pergunta que eu sempre faço aqui, quer dizer, agora tem até diminuído isso, né? Mas eu sempre fazia aqui no início das pregações. Você orou para o seu irmão essa semana? Você perguntou para o seu irmão se ele precisa de alguma coisa? Você perguntou para o seu irmão? Você sonhou com ele? Deus tocou no teu coração para você ligar para ele, passar um WhatsApp e bater um papo com ele? Cleito de manhã colocou lá no grupo de oração, até sugeri que ele tivesse colocado no grupo maior, mas eu acho que ele não colocou. Ele fez lá, olha, precisamos orar, olha, vamos orar por causa disso, disso, disso. Mais tarde ele foi convocado a um trabalho emergencial. Ele falou, poxa, irmão, está aí, ó. Deus falando no coração, se prepare em oração, porque vai ter aí um rebuliçozinho, eu preciso de você 100%. E ele falou, não deixe de orar por mim lá na igreja, pastor. A gente orou aqui algumas vezes por ele. Sabe? Às vezes eu enchi o saco da dona Márcia, né, por WhatsApp, como é que está a dona Márcia no outro dia, como é que está a dona Márcia? Aí ela, ai meu Deus, estou bem, para de me mandar mensagem, né? Enchendo o saco dela, a gente fica preocupado uns com os outros, a gente precisa se ligar, a gente precisa conversar. É essa comunidade, sabe, fortalecimento da família, uma comunidade marcada por amor, ela inspira confiança, ela promove paz, sabe? O amor mútuo gera unidade, gera testemunho coletivo. Olha isso, gera testemunho coletivo. Quantas pessoas nós oramos aqui nessa casa e que a gente sabe que foi curada?
Quantas pessoas a gente orou aqui e conseguiu uma porta de emprego? Quantas pessoas a gente orou aqui e conseguiu abrir seu negócio e seguir sua vida? Quantas pessoas? Isaac, né? Isaac, quem é Isaac? Quem é Isaac? Isaac é o nosso sobrinhozinho, né? Que nasceu. E aí foi fazer o exame do pezinho. Não deu legal. Faz de novo. Não deu legal. Vamos fazer pela terceira vez. Vamos parar. Tem coisa aí. Vamos orar. Nós oramos para que Deus mudasse o DNA dele. Senhor, muda o DNA dessa criança, porque o inconclusivo é o tempo, a chance, a oportunidade que nós temos de orar para o próximo exame. Pô, vocês não entenderam? Vai sair mais um inconclusivo. Vocês não entenderam? Eu vou dar mais um tempinho para vocês, tem que ser inconclusivo. Se liga, povo de Deus. Vamos orar. E a gente orou, a gente chorou, Vocês sabem quantas perdas a gente teve esse ano de crianças da nossa família que morreram? Né? Morreram na gestação, uns gêmeos que morreram na gestação, depois o bebê de 4 meses nasceu, que nós perdemos, né? E muita dor, gente. E depois Vitória perde um outro bebê grávida, estava grávida, perdeu outro bebê, e vamos orar. Por que esse vai nascer doente? Não, a gente não aceita, rejeitamos em nome de Jesus. As nossas enfermidades, as nossas doenças já foram levadas naquela cruz. Não o sangue há de ser derramado sobre a vida dessa criança. 4 anos. Saudável, não tem nada. Não tem nada. Eu não sei por que deu inconclusivo. Os outros não estão entendendo, não estamos entendendo isso. Deus muda DNA. Deus cura. Deus mexe. Amor como missão. Sabe? O amor abre porta para que outros possam conhecer a Cristo. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros promoverá ao mundo. Provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quero concluir. Consegui de novo. Quero concluir aqui, gente. Se quiser já vir para cá, eu agradeço. Eu quero concluir aqui com vocês que o amor ao próximo, ela deve ser a expressão mais clara da nossa vida. Não deve ser peso, mas um privilégio. Não deve ser teoria, mas deve ser a prática da nossa vida. Amar é obedecer a Deus, agradecer por suas graças recebidas, permitir que o Espírito Santo transforme, mas ser sempre grato, porque Ele nos amou primeiro. Para encerrar, aquelas frasezinhas que eu tenho deixado com vocês, né? Ninguém está aproveitando essas frases, né? Multimídia, né? Mas eu vou deixar mais essa frase para vocês aí. Deus deixou essa frase no meu coração para compartilhar com a igreja, que diz assim: quando o amor deixa de ser discurso e se torna vida, o mundo reconhece em nós a presença do próprio Cristo. De novo, quando o amor deixa de ser discurso e se torna vida, o mundo reconhece em nós a presença do próprio Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Você tem dificuldade de amar o próximo? Tem dificuldade? Tem vergonha não, ninguém está dizendo vocês. Tem dificuldade de amar o próximo? Não tem paciência? Dói amar o teu inimigo? Dói amar aquela pessoa que tirou o teu carro quando você estava grávida para ter o teu bebê?
naquele momento? Então a gente vai orar. Então nós somos seres humanos, mas isso não pode ser desculpa. Porque Cristo veio como homem e sentiu dores. E as pessoas bateram nele. E as pessoas maltrataram ele, cuspiram no seu rosto. E quando Deus, eu tenho uma percepção assim de que Deus ia acabar com a história da humanidade ali. Sabe por que eu tenho essa visão? Porque ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando se essa frase não fosse liberada. O que Deus estava pronto para fazer. Pensa aí, estou viajando na palavra dele. Pensa aí, o que Deus estava prontinho para fazer. Aí vem Jesus e diz assim: peraí, perdoa. Sabe? Eles não entenderam nada. Perdoa. Dá um tempinho para eles. Deixa eles beberem um pouquinho mais dessa água. Sabe? Deixa eles verem o que é o meu sangue derramado, o que ele faz. Deixa ver como é que, clamando em meu nome, como é que as pessoas podem ser curadas. Sabe, clamando pelo meu nome, como é que as pessoas podem mudar a sua vida. Como é que o Espírito Santo age de dentro para fora. Sabe, Pai, eu vou embora, não vou ficar aqui com eles não, mas sabe aquilo que a gente combinou lá no início da criação do mundo? E somos três, e somos um nesses três. Vamos deixar o Espírito Santo neles, não? Vamos deixar o Espírito Santo habitar na vida deles. O Espírito não está mais com eles, o Espírito agora está neles. E a gente derrama. Vamos escolher aquele dia lá, dia do Pentecoste, que é um dia especial, e a gente derrama o Espírito sobre eles. E aí eles vão entender, Pai, é ali que eles vão entender. Pai, bom Senhor, misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Bom Deus, que tal como naquele dia de Pentecostes, o Teu Espírito Santo seja derramado entre nós aqui. Aleluia. Que o Teu Espírito possa fluir, Senhor, em nós. E que a Tua luz, a luz do Teu Espírito comece a brilhar, aquecer os nossos corações, aquecer, Senhor, o nosso entendimento. Que ao abrir os nossos olhos possamos ter uma visão espiritual mais do que aquilo que os olhos normais podem ver. Sabe, aqueles que ofendem o Teu nome, aqueles que debocham da Tua igreja, Senhor, quando olharem para nós, eles possam se envergonhar e sentir a verdadeira presença do Espírito. Que sejamos exemplos, Senhor, do Teu reino nessa terra. Cura, Senhor, em nós o ódio. Cura em nós, Senhor, a nossa arrogância. Cura, Senhor, em nós aquilo que nos afasta, Senhor, da Tua vontade. Tira de nós em nome de Jesus. Senhor, nos torne mais próximos de Ti. Que possamos, Senhor, olhar para o nosso próximo, que possamos olhar para o nosso algoz, que possamos olhar para aquele que serve a deuses estranhos, que serve o inimigo das nossas almas, e possamos ter misericórdia da alma dele, Senhor. Que possamos amá-lo de tal maneira que, ao liberar uma palavra de amor, o Teu Santo Espírito tenha entrada direta na sua vida e possa transformá-los, e amanhã eu possa chamá-lo de irmão. De irmão. Pai, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida, Deus, daquilo que nós não conseguimos cuidar. Olha, Senhor, no profundo da nossa alma. Aleluia. Oh, glória. Senhor Deus, e transforma. Tira aquela escuridão, Senhor, que nos mantém presos a esse mundo. Tira, Senhor, quebra os cadeados, quebra, Senhor, as correntes que nos aprisionam, Senhor, a este mundo. E
assim, Senhor, nós declaramos que o amor do Deus Pai, a graça revelada em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com essa igreja, com cada família aqui representada